Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, para compartilhar algo da parte de Deus com você. Eu já falei outras vezes, eu sou o pastor Júlio, pastor da Igreja Batista Edificar, líder do Ministério Edificar, e aqui na Igreja Sede nós temos uma agenda para cultos de sexta-feira. Então, a cada sexta-feira nós temos uma temática diferente. Um dia é sobre família, outro dia a palavra é sobre libertação e cura interior, outras vezes falamos sobre liderança. E sempre na primeira sexta-feira de cada mês nós reservamos para oração. Nós temos uma vigília com os intercessores e uma palavra direcionada nessa área da intercessão. E como nós estamos nessa situação de não possibilidade de termos cultos presenciais, eu estou aqui para compartilhar algo da parte de Deus com você, um texto das Escrituras, e gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos já ler o texto e eu queria edificar a sua vida e a minha própria, compartilhando com você aquilo que Deus falou no meu coração. Eu creio que isso que nós estamos vivendo é inusitado em toda a história da humanidade. Estamos enfrentando um vírus de disseminação global e então nunca se pensou na nossa geração que tivéssemos que fechar templos e não realizar cultos por conta de um controle de pandemia. Então isso é inusitado para nós estamos nos adaptando em relação a isso, e nós, pastores, de modo geral, já temos compartilhado que haverá sim um segundo tempo, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, que vai falar muito conosco, pastores, conselheiros, e nós somos um pouco de cada uma dessas coisas, conselheiros, pastores, às vezes agimos na forma de treinadores, às vezes temos que ouvir e aconselhar numa direção de controle emocional. Então, pastores sabe, e você que é pastor de pessoas sabe exatamente o que eu estou falando. Então nós temos a total consciência de que dentro de pouco tempo nós começaremos a atender muitas pessoas. Se já não tem pastores atendendo assim, atenderão pessoas com resultado desse período que nós estamos vivendo. Aquilo que eu quero compartilhar com você é exatamente aquilo que Jesus falou no decorrer da ministração do Sermão da Montanha. Então eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, porque ele trata de um mal que talvez seja pior do que aquilo que nós estamos enfrentando, que é o mal da ansiedade. Mas Jesus nos dá a certeza, garantias de que coisas seriam acrescentadas nas nossas vidas e que não está errado isso. Antes de ler o texto, eu queria falar um pouco sobre isso com você. Não está errado você lutar pela sua felicidade, não está errado você lutar pela sua preparação, seu estudo, sua vida profissional. E eu considero isso coisas importantes, você lutar pelo seu futuro, pela sua carreira. Isso é muito bom. É muito bom você também considerar importante a sua família. A família é muito importante para nós. Nós precisamos realmente dar toda a atenção que nossa família merece, e ela para nós sendo importante, precisamos sim cuidar de que nossa família esteja vivendo da melhor forma possível nos relacionamentos, nas condições de ganho, de sustento, de proteção que toda a família merece. Então existem coisas importantíssimas para nós. Talvez algumas pessoas considerem coisas importantes um carro, uma casa, a minha casa própria, ter essa casa. Então coisas importantes para nós, elas existem, e em nenhum momento Jesus fala que isso deve ser desconsiderado, as coisas importantes que nós temos. Mas hoje, sexta-feira, dia 1º de maio, nós na nossa cidade, já outras já experimentaram isso, muitas pessoas estão tendo que ficar em casa e talvez com a ameaça do seu emprego, a ameaça da sua renda, e isso traga para essa pessoa muita ansiedade, muita apreensão quanto àquilo que pode acontecer. Então Jesus ele vira e lê, e lendo agora nós podemos perceber que Jesus está nos ensinando algo relativo a isso, a coisas que nos são acrescentadas e que elas são importantes. Diz assim Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então veja comigo, eu quero introduzir aqui uma fala para depois nós orarmos. Eu quero que você ore hoje, que nós teríamos presencialmente uma torre de oração, um momento de oração. A nossa oração aqui, a nossa direção para um caminho de oração, é exatamente essa contenção das coisas que Deus pode nos acrescentar. E elas vêm na sequência de outra coisa importante para nós. Jesus está falando isso. E ele fala que nessa ansiedade de ter coisas que para nós são importantes, nós podemos incorrer no erro de esquecermos aquilo que é prioritário, aquilo que é essencial ou que está em primeiro lugar. Então ele está falando aqui sobre questões em que, na condição que nós vivemos de necessidades físicas, Deus há de nos sustentar e pode nos sustentar. E Ele não está descartando isso. Pelo contrário, Ele está dizendo para nós que aves dos céus, elas não trabalham, elas não semeiam nem colhem, mas Deus as sustenta. Ele fala também sobre a nossa preocupação com a nossa aparência, nosso vestuário. E Ele fala isso dizendo que os lírios do campo se vestem com tanta pompa e beleza e formosura, superior a Salomão, o rei de Israel, que em toda a sua glória e riqueza não se compara a eles. Então, Jesus está falando aqui que Deus não nos desampara nas coisas que nós precisamos que sejam nos acrescentadas, que nos tragam condições de vida aqui nessa terra. Então ele está dizendo que, em dois exemplos que ele dá, aves do céu e lírio do campo, são duas coisas criadas por Deus, dois seres, organismos criados por Deus, que não são desamparados de forma nenhuma por Ele, mas Ele nos considera como algo mais especial, mais prioritário, mais valoroso do que essas coisas, porque Ele diz, Ele não vai nos desamparar. Ele disse, como vocês poderiam pensar dessa forma? E até fala sobre a questão da nossa fé. Nos considera pessoas que, nesse caminho de acrescentar, de buscar coisas que podem nos ser acrescentadas na nossa vida, possamos ser ansiosos a tal ponto da nossa fé ser enfraquecida. Então a minha palavra aqui nessa noite a você é que você compartilhe comigo, com a sua família e com todas as pessoas uma oração de fé, uma oração que venha em decorrência, numa ligação direta à coisa prioritária, porque ele diz no verso 33, buscai em primeiro lugar. Existe uma necessidade de se buscar as coisas do reino em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. E buscando as coisas de Deus em primeiro lugar, Jesus está afirmando que as outras coisas serão acrescentadas. Então, se na ligação da primeira coisa, daquilo que for prioritário, eu estiver em fé, confiando nisso, as outras coisas automaticamente virão. Pastor, mas isso pode acontecer, das coisas acrescentadas virem em detrimento da minha fé, da minha confiança em Deus, de eu estar buscando em primeiro lugar? Pode ser que sim, mas o problema não é elas virem, o problema é quando elas vão embora. O problema é quando essas coisas acrescentadas que são conseguidas, conquistadas por esforço humano, quando elas vão, causam geralmente desespero, ansiedade, pânico, porque foi conquistado não pela fé, não pela confiança de que Deus está em primeiro lugar. Então, aqui a nossa oração e nossa introdução para que você entre num período de
oração e de intercessão nessa sexta-feira é justamente disso. Tudo que está acontecendo, coisas que foram lhe acrescentadas, está lhe causando pânico, que você tem eminência de perdê-los, medo de perdê-las. Então pense se talvez Deus não esteja sendo o primeiro lugar da sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então esse primeiro lugar do reino de Deus faz com que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Há algum tempo atrás eu escutei um testemunho que eu nunca mais esqueci. O testemunho vinha numa revista de missões e o testemunho era de um cristão convertido na África. E muita necessidade, muita dificuldade com relação ao sustento da sua casa, da sua família, e a busca para sustento da sua casa era frequente. E num determinado momento da sua vida, esse homem cristão convertido, ele entra numa venda, no comércio, e lá ele consegue uma vaga de trabalho. O proprietário daquele estabelecimento diz a ele que ele volte no dia seguinte para começar o seu primeiro dia de trabalho. Então ele volta para casa satisfeito, porque aquilo que ele imaginava ser importante para a vida dele, coisas que Deus poderia acrescentar através daquele trabalho, estavam chegando. Então no dia seguinte ele se apresenta cedo, começa a trabalhar e lá no decorrer do serviço ele observa que tem uma placa no caixa daquele estabelecimento. E naquele caixa do estabelecimento dizia o seguinte: funcionamos de segunda a segunda, de tal hora a tal hora. Quando ele olhou aquilo, ele ficou triste, assustado, e durante todo o decorrer do primeiro dia de trabalho, ele trabalhou com toda a dedicação, mas com tristeza no coração. Quando chegou no final do dia, ele chamou o patrão e disse para ele: olha, eu preciso muito do emprego, ajudaria muito a minha família, mas infelizmente eu não vou poder continuar, não vou poder voltar amanhã e vou dar minha vaga para outra pessoa, para outra pessoa que precisa estar aqui trabalhando. E o dono daquele estabelecimento, já com outros funcionários ali, vira para ele e pergunta: mas por que você não pode voltar amanhã? Por que você não se adaptou ou não quer continuar no emprego? E ele disse: olha, desde de manhã, quando eu cheguei para trabalhar com alegria e sabendo que Deus tinha me aberto as portas para trabalhar nesse lugar, eu olhei uma placa que tem no seu caixa, no caixa do estabelecimento, e isso me entristeceu, porque eu não vou poder cumprir. Lá diz que de segunda a segunda eu terei que trabalhar, e eu tenho um Deus a qual eu sirvo, e nesse Deus, naquilo que eu tenho no meu coração, eu coloquei Ele em primeiro lugar, e eu tenho um dia que eu priorizo para Ele. E o dono daquele estabelecimento olhou para ele e disse: meu jovem, fique tranquilo, amanhã você volta para trabalhar. E ele disse: mas como o senhor vai fazer isso? Tem outros funcionários, como é que o senhor vai abrir esse precedente para mim? E ele disse: olha, os outros funcionários olham para a placa, oram para as minhas recomendações, determinações, informações, e todos eles obedecem sem nunca ter falado do Deus que eles servem. E se você está me dizendo que você tem Deus em primeiro lugar, então o dia que for do seu Deus, você me avise e você vai dedicar ao seu Deus. Ore por esse estabelecimento, ore pela minha vida e continue servindo ao seu Deus, e amanhã você volta para trabalhar. Sabe, esse é um pequeno exemplo, um testemunho que eu nunca esqueci, porque eu já vi muitas pessoas com esse receio das coisas que Deus pode nos acrescentar, colocá-las em primeiro lugar. As coisas acrescentadas por Deus, que Ele diz que no reino de Deus serão, em primeiro lugar, e deixando Deus para segundo lugar, as coisas acrescentadas elas vão saindo, elas vão fugindo, elas vão saindo da nossa vida, do histórico do nosso ser. Então, o meu alerta aqui é para você que está caminhando para o caminho da ansiedade ou apreensivo com aquilo que possa acontecer na sua vida. Creia, buscando Deus em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas, não vai lhe faltar nada. Aves no céu e lírios no campo superam nós outros quanto ao descanso no sustento e na beleza da sua apresentação. Não vai lhe faltar nada. Então, essa é a minha oração. Eu quero introduzir esse momento de oração seu com a sua família. Se você puder reunir a sua família e orar nesse sentido, se um ou outro estão temerosos, como vai ficar o ano letivo, como é que vai ficar o emprego, todos continuarão trabalhando, uns serão dispensados, outros não, nossa renda vai diminuir, nossa condição, tudo isso são coisas que você deve pensar, são importantes quanto ao seu equilíbrio financeiro, emocional e espiritual, mas é importante que todas as coisas importantes que podem ser acrescentadas pelo Senhor sejam colocadas depois daquilo que é Deus para a sua vida, que deve ser o primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a Deus, busque em oração, busque na leitura da palavra, busque nas suas andanças diárias, nos momentos em que você perceber que você não tem respostas ou está
temeroso quanto aquilo que você está vivendo, busque a Deus, ore a Deus em primeiro lugar e coloque Ele em primeiro plano na sua vida. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, coisas são acrescentadas e Deus tem prazer de nos dar coisas, de nos presentear. Somos filhos. O próprio Jesus fala isso. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, Deus tem prazer em nos acrescentar coisas, mas desde que Ele seja o primeiro lugar para nós. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor, pela tua rica palavra. Ela nos instrui, Senhor Deus, nos ensina e nos alinha com os teus propósitos. Senhor, eu mesmo já tive um coração ansioso e algumas vezes tenho que lutar contra isso. Mas eu oro, Senhor Deus, para que tanto eu como todos que estão me vendo e ouvindo, Senhor, possam buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Senhor, eu oro por aquele que agora está desempregado, aquele que está na iminência de ter a sua condição financeira abalada. Senhor, eu oro por aqueles que estão com temor pela sua saúde física. Senhor, eu oro em nome de Jesus para que, buscando o reino de Deus, tudo seja acrescentado, tudo seja estabilizado, porque o Senhor é Pai e não desiste de nós. Nós oramos abençoando o teu povo espalhado por toda a terra e os discípulos do Ministério Edificar. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Então agradeço você por esse momento de atenção. Compartilhe com a sua família. Passe isso aí para outras pessoas que você conheça. Esteja conosco aí no canal do YouTube, Ministério IB. Se você puder se inscrever no canal, que sempre que tivermos algo novo vai ser postado para que você seja informado e entre lá. E nós estamos aqui para servir, para compartilhar aquilo que Deus tem acrescentado no nosso coração. Grande abraço a todos, Deus abençoe a sua família, fique na paz, um ótimo final de semana a você. A paz.